Fala aí, meu jovem, seja muito bem-vindo a mais um videozinho aqui no canal Jovem Só de Idade. E o vídeo de hoje vai ser sobre o que estava passando na minha cabeça antes de eu servir ao quartel. A intenção desse vídeo é mostrar exatamente as minhas dúvidas lá de trás, né, o que estava pensando, como eu era no passado, né, porque hoje tô com 20 anos aí já, por incrível que pareça, mudei muito, né, de 16, 17 aninhos pra cá. Então, acho que vale a pena olhar para quem eu era lá atrás, falar um pouquinho sobre as minhas dúvidas, as minhas incertezas antes de servir, quais eram as histórias que eu ouvia lá na época, esse tipo de coisa, por aí vai. Acho que vale a pena começar com um pouquinho de contexto, né? Lá atrás, quando eu tinha meus 16 anos, com 16 anos eu estava fazendo o terceiro ano do ensino médio, e cara, com 16 anos era basicamente o seguinte, eu não sabia qual faculdade eu queria fazer, eu não sabia qual carreira que eu queria seguir, eu não entendia meus interesses ainda, nem nada do modo. Então, eu ficava jogando o dia inteiro, ia para a escola, dormia na aula, e depois de ficar jogando o dia inteiro e dormir na aula, né, ia para festa no final de semana. Ia encher a cara, fazer alguma coisa do modo. Agora, vale mencionar aqui que eu era um jovem muito mimado. Meus pais pagavam um colégio particular para mim. Então pensa, no terceiro ano de colégio particular já é mais caro. Terceiro ano, meus pais pagando colégio particular para mim, eu indo no colégio, dormindo nas aulas. Olha só que absurdo, cara, olha que absurdo. Eu ia pro colégio, dormia nas aulas ao invés de usar. Pô, nem que fosse para falar, não, pai, não tô estudando, me tira aqui, para de gastar o teu dinheiro. Eu ficava lá sugando o dinheiro dos meus pais para nada. Mas tudo bem. Terminou meu terceirão, eu ainda não sabia o que eu queria fazer, tive que prestar o vestibular. Aí na hora de decidir o curso para prestar o vestibular, eu comecei a olhar. Eu não sabia o que eu queria. Aí eu fui procurar o curso que tinha média de nota de corte mais baixa, era algo que eu sabia que ia passar, já que na época eu não estudava, e que tinha uma média salarial alta, né? Ou seja, eu queria passar estudando pouco e ganhar bastante. E por incrível que pareça, tinham vários cursos desse gênero, né? E um deles, que era o melhor nessa relação, era sistemas de informação. Sistemas de informação era uma nota de corte baixíssima, era tipo 63, eu acho, alguma coisa assim. E além disso, ainda por cima era um curso que tinha uma média salarial muito boa, a carreira era definida, era rápido, cara, era um negócio assim, show de bola. Aí eu olhei e falei, já sei, vou me inscrever para sistemas. Fui lá, botei em primeira opção, se não me engano, engenharia mecânica, que a minha irmã ela é engenharia mecânica, na época era um curso que parecia ser legal. Aí eu botei em primeira opção engenharia e na segunda eu coloquei essa daí, mas eu sabia que não ia passar para engenharia, mas eu botei ali. Beleza, fui lá, fiz a prova, depois veio o resultado, passei para 2017.2, ou seja, na segunda parte, sim, o ano que é a minha idade, o 2020 eu tenho 20 anos, então 2017 eu estava com 17 anos, na segunda parte de 2017 eu ia começar a faculdade, e na primeira parte ia ser ainda nada, ia ser nada. Não trabalhava, eu era sustentado pelos meus pais, e dentro de não trabalhar e ser sustentado pelos meus pais, ainda por cima, o que eu ia fazer se não estava estudando, né? Bem, fiquei de molho um semestre em casa, bebendo final de semana, quando tinha festa, jogando o dia inteiro, já estava praticamente um viciado. E na realidade, acho que até vale a pena comentar isso para ajudar esse contexto. Até hoje eu tenho esse mal de jogar. Até hoje, de vez em quando, eu passo mais tempo jogando do que eu deveria. Porque o ponto é, eu nunca fiquei viciado. Nunca foi um vício. E o fato de não ser um vício é o que me falava, não, tá tudo bem, vou ficar jogando. Só que daí virou um costume tão grande que para largar isso é uma desgraça. Para eu largar, parar de jogar é quase que impossível. Não é impossível, porque eu já parei, né? Já passei tempo sem jogar. Quando eu voltei, e esse é o engraçado, para parar foi muito difícil. Quando eu voltei a jogar, que eu voltei a jogar um pouquinho, para começar a jogar mais do que deveria, foi do estoque, né? Como sempre. Mas enfim, terminei essa fase aí, fiquei um semestre de molho, 6 meses de molho, aí entrei pra faculdade. Aí quando eu entrei na faculdade, tinha duas turminhas. Tinha a turminha da festa e tinha a turminha que estudava mais sério. Eu fui pra quê? Pra turminha da festa, ou seja, cheguei até a rodar em uma matéria no meu primeiro semestre, porque eu ficava indo pra festa, enchendo a cara, velho. Eu era um guri muito mimado, chegava a dar nojo, assim, eu não fazia nada da minha vida e ficava basicamente sendo um parasita na vida dos meus pais. Tudo bem, é um pouco forte, eu sei, mas é a realidade, porra. Eu não fazia nada da vida, não tinha nenhuma perspectiva e ainda ficava sugando dinheiro. O que vale mencionar nessa etapa da minha vida é que na realidade eu tive uns grandes aprendizados, né? Antes dos meus 16 anos, antes de eu entrar no terceiro ano do ensino médio,
eu era um guri com muita baixa autoestima. Muita. Nossa, minha autoestima era lá embaixo. Eu não achava que eu era um cara capaz, tal, eu não me achava decente. Pô, a autoestima lá embaixo, e isso me influenciava bastante. Eu passava bastante perrengue pensando nisso daí, e além disso eu me incomodava muito, e esse é um ponto que eu já vou até fazer o gancho, eu também me incomodava muito por não saber o que fazer. Eu sentia que eu tinha potencial para fazer alguma coisa, mas eu não tinha autoestima o suficiente para tomar uma decisão, para dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E além disso, eu não tinha eu não tinha a opção de mudar de vida num estalo. E era isso que eu queria. Eu queria sair do ponto onde eu estava e sem trabalho nenhum chegar eu tô em um lugar super legal, ganhando super bem. Isso óbvio, né? Hoje, com um pouquinho mais de experiência de vida, qualquer um entende o quão retardado isso é. Mas eu na época era um guri retardado, não tem outra palavra, né? Ainda há esperança pra você. Enfim. Ficar saindo, indo pra festa, etc. Eu comecei a tentar pegar menina, tal, tentava chegar nas meninas, eu era muito envergonhado, eu tinha vergonha de falar, e eu comecei a tomar isso como um desafio. E foi daí que nasceu toda a base que me levou até hoje, essa base de aprendizado, essa base de tentar aprender com o que eu estou de fato fazendo, tal, independente do risco, independente de ser algo negativo. Isso tudo nasceu lá em tentar pegar a mulher. que divertido. Bem, beleza. Cara, passei 2016, 2017 nessa de ir pra festa, tentar superar minha baixa autoestima, conversar com pessoas e tal. Até que no finalzinho de 2017 começou a conversa sobre servir. Agora, eu já falei, eu me sentia ser um cara capaz. Só que eu era muito infeliz nesse sentido. Eu não via futuro, eu não via opção, eu me via preso, eu me sentia mal. E ao invés de correr atrás, eu era medroso e ficava em casa jogando. Eu ficava adormecido. Ao invés de correr atrás de uma opção, eu ficava jogando videogame ali o dia inteiro. Eu estava matando o tempo. Aí quando surgiu a oportunidade do exército, eu olhei, cara, talvez isso aqui seja uma boa oportunidade para eu mudar de vida. Para eu mudar o jeito que eu estou vivendo a minha vida. Eu sabia como é que era mais ou menos. Eu sabia que tinha muita disciplina, que você ia ser mandado um monte e por aí vai. Só que quando eu comecei a conversar, isso de videozinho na internet, essas coisas, né? Só que quando eu comecei a conversar com colegas, eu comecei a escutar os rumores. Aí, que eu ia ter que tomar sangue de galinha, e que iam jogar bomba de gás lacrimogêneo no meio da noite no quarto, e eu ia ter que ficar lá respirando, e que iam mijar em mim, que iam me dar tapa na cara, velho. Eu ouvi um monte de absurdo, né? Aí tinha, dentro desses mitos aí, tinha uma galera que dizia que eu não podia servir porque eu usava óculos, e outra que eu não podia servir porque meu pé é chato. Isso não existe, tá? Se você usa óculos ou tem o pé chato, pode servir de qualquer jeito. E eu ficava nesse meio, fiquei nesse limbo. Ouvindo essas historinhas, tentando entender o que eu queria e não me decidia. Aí foi, conversa aqui, conversa ali. Eu comecei a ver o seguinte, na minha cabeça começou a se construir o seguinte, que eu ia passar muito trabalho no exército, não ia valer a pena porque ia ser muito difícil. Eu poderia simplesmente pegar esse 1 ano que eu ia passar lá dentro e criar vergonha na cara e começar a trabalhar por fora. Começar a buscar melhorar na minha faculdade, repor a matéria que eu perdi, buscar emprego, buscar trabalhar com alguém, experiência, estágio, não importa. E eu comecei a pesar pro lado de não servir. Agora, eu gostava muito desse negócio de armas. Só que todos esses, de arma, exército, eu sempre gostei. Só que todos esses mitos, todos esses medos, essas vergonhas, acabavam me influenciando muito na parte negativa. Então, quando começou o processo de seleção, eu estava muito no lado de, acho que eu não vou. Aí eu fui primeiro dia, eu vi como é que era, eu vi a galera fardada e tal. Começaram a me falar que algumas paradas eram mentira, eu conversei com o meu pai e tal. Meu pai, ele tem esse lado militar, né, carreira dele. Aí ele me explicou um monte de coisa. Enfim, comecei a ver que muito daquilo não era verdade. Só que, ainda assim, eu tava pensando, eu acho que em 1 ano ali dentro não vale a pena. Eu acho que 1 ano vai ser muito negativo, vai ser muito ruim e tal, não vai valer a pena, muito trabalhoso. Até que chegou lá no dia do processo de seleção, começou o processo. Fui lá o primeiro dia, vi como é que era, fui o segundo, teve o teste médico, teve a conversa, enfim. Resumo da história, no final me convenceram a servir, né?
Me convenceram não, né? No final eu mudei de ideia e resolvi servir. No finalzinho de 2017 eu conheci minha namorada, né? A menina que eu namoro até hoje. E o que acontece, cara? Quando eu decidi servir, a ficha ainda não tinha caído. E eu acho que esse é o principal ponto. Provavelmente você que está me assistindo, das duas uma. Ou você, aliás, são 3 opções, né? Ou você ainda está mais novo, 16, 17 anos, ainda não tem que servir. Ou você já fez 18, começou a participar do alistamento. Ou você já passou por isso, já foi pro exército, ou até não foi, só está vendo esses vídeos porque está curioso. Eu acho que o momento que a ficha cai é nesse segundo tempo, onde você passa pelo alistamento e você tem que decidir realmente se vai ou não vai servir. Aí a ficha cai por quê? Porque até lá, tu é muito jovem, tu não entende ainda direito as coisas. Tu não sabe direito o quão difícil vai ser, quais preocupações... Cara, tu só tá vivendo. Mas quando tu chega lá, bota a cara a tapa, aí é que o bicho pega. Eu vou falar de um mal que começou nessa época pra mim. Foi bem nesse dia aí que eu resolvi me alistar que começou esse mal, né? Nesse dia ou por essa época. Que foi de toda vez hoje, quando eu vou dormir, fica um demôniozinho na minha cabeça falando todas as coisas negativas, né? Eu vou mostrar um pouquinho. Olha só. Eu vou pegar até... Esse aqui é o meu e-book, né? O Guia de Serviço Militar. E essa parte aqui, ela é a parte do e-book onde eu falo pros meus pais... Ah, tá até um pouquinho mais pra baixo. Pera aí. Aqui, ó. Conhecendo meus fantasmas. Essa parte do e-book é a parte onde eu falo sobre isso daí. Que na época eu tava com muita incertezas e tal. Tinha acabado de começar o namoro. E comecei a me questionar. Aí, cara, eu deitava... Isso acontece até hoje, né? Isso é todo dia, hoje em dia. Eu deito a cabeça no travesseiro e começa meio que uma conversa. Essa conversa, ela vai mais ou menos assim. Tem uma vozinha na minha cabeça que começa a dizer tudo que tá de errado. Todas as minhas decisões ruins começam a esfregar na minha cara que vai dar só merda. E depois tem a minha voz que tenta argumentar com essa vozinha, né? Cara, olha só o que rolou. O que rolou na minha cabeça aquele dia. E outra, você não tem a menor ideia de como vai ser. Lembrando que aqui eu tinha acabado de resolver servir, né? No mínimo vão ficar mandando em você o dia inteiro. Você vai ficar limpando o banheiro sujo, capinando. Você nem calo na mão tem. Você tá fudido. Que merda você tá fazendo com a sua vida entrando pro quartel? Teu próprio pai falou pra não entrar. Tu é burro? E tua namorada? Quero só ver você brincando de soldadinho e ela brincando de sair pra festinha com as amigas e de ver filme com um amigo na casa dela. E aí depois ainda tem essa parte, né? Que a minha voz... Pô, essa noite foi foda, que eu não tinha argumento. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que falar. Ficava só nesse açoitamento aí. E, velho, por que eu tô trazendo isso? Porque pra mim é muito importante o cara que tá indeciso, ele entender de onde é que vem essas indecisões dele, de onde é que vem esses medos, essas incertezas. Tudo tem uma origem. E isso vinha, pra mim, de 2 coisas. Vinha do desconhecido, né? Eu não sabia exatamente como ia ser lá dentro, isso me dava medo. Eu sabia mais ou menos quais histórias eram verdades e quais não eram, mas eu não sabia, por exemplo, quantas horas eu ia passar lá dentro. Como é que era o serviço, me disseram que eu tirava serviço, eu não sabia como é que era o serviço, eu tinha que passar final de semana no quartel, eu tinha que morar lá, muita coisa eu ainda não sabia. Eu só sabia que, não iam me dar tapa na cara e mijar em mim, que não ia ter agressão física, esse tipo de coisa, mas de resto eu tava perdido. Isso me causava essa incerteza, pô, cara, o que vai rolar? Será que eu tô tomando a decisão certa? Eu não sabia exatamente como era. E eu acho que o segundo ponto, que é o que mais pesava, era justamente o medo de mudar, velho. Porque eu sabia que eu era um guri fraco, que eu era um guri mimado. Pô, tu que tá me assistindo, tu sabe, se tu é um guri mimado ou se tu não é, tu tem essa noção. E eu sabia que por ser um guri mimado ia ser pior pra mim. Eu era sedentário, não fazia exercício direito, eu sabia que ia ter que fazer exercício pra caralho, que eu ia sofrer. Eu não gostava de estudar, eu sabia que tinha coisa de estudo, que tinha aula lá dentro, eu não sabia sobre o que era, mas eu sabia que tinha. Eu não gostava de seguir ordem, eu tinha problema em seguir ordem na época, eu pensava, pô, não vou, tal, vão ficar me mandando de cá pra lá, e se eu não gostar. E eu, cara, todos esses conjuntos, né, eu ia ter que parar de jogar, eu ia ter que mudar completamente a minha rotina, completamente a minha vida. Por mais que todo esse conjunto era o que eu precisava, ao mesmo tempo era o que eu não queria fazer. Pensa, velho, você tá aí numa chance de, vamos imaginar, né? É uma chance de você mudar de vida. Mas para você mudar de vida, você vai precisar trabalhar 16 horas por dia nos próximos 8 anos.
Porra, desculpa se tem barulho de carro aí, é passeata de político na rua, essa porra aí. Então, vamos supor... Caralho, só me dá um segundinho, meu celular tá tocando aqui. Voltei, não tem editor, sai sem corte mesmo, foda-se. Enfim. Então toda essa pegada, todo isso ter que mudar, esse trabalho que eu ia ter que colocar, me assustava, velho. Me assustava muito. E como eu tava começando o relacionamento, eu tinha passado já por toda aquela fase de pegar menina e tal, eu já tava seguro nessa base, e eu tava começando o relacionamento, porque eu tinha achado uma guria que essa menina vale a pena, ela é honesta, ela é gente boa, ela é compreensiva, conversa bastante, a gente troca uma ideia legal. Eu tava com medo, velho. Eu tava com medo de aquilo acabar. Então, porra, a real é que eu tomei a decisão de entrar no dia quando eu tava numa conversa ali com um sargento. Cara, eles tinham acabado de nos mostrar um vídeo bem bonitão lá do exército, pô, os caras saltando de paraquedas e tal, e eu gostava disso, já tinha Nossa, brilhou o olhinho, né? Aí depois, na conversa que eu tava tendo com o sargento, essa até é uma parte que eu relato aqui também, acho que eu vou até buscar pra mostrar, quer ver? Pera aí. Aproveitar que videozinho no YouTube não tem tempo, né? Que eu tô fazendo vídeo pro Instagram também, essas coisas. Aí, todos esses videozinhos têm tempo. Eu quero achar essa parte aí. Cara, e tudo isso, velho, eu tava meio que, porra, cara... Será que vale a pena? Será que não vale? E quando me colocaram nessa situação de realmente videozinho, e a conversa, e as palavras bonitas, foi me convencendo, né? Ah, aqui ó. Pô, eu tava na conversa com o entrevistador e ele lançou essa daqui pra mim. Eu falei que tava na faculdade, ele perguntou se eu trabalhava, se eu fazia alguma coisa, eu falei que não. Aí ele mandou, pô, você tá só na faculdade, né? Que vidinha sem graça. Puta, velho, que comentário, que filha da mãe. Cara, foi um comentário muito direto, foi, mas foi o que me fez ver realmente, enxergar na hora, quando eu tava ali no momento. Ele comentou isso daí, eu olhei pra minha vida e falei, puta, é verdade. Eu passo o dia inteiro jogando, que nem um vagabundo, me sinto mal por ser um sanguessuga dos meus pais, eu me sentia muito mal por isso. E olha só, me sentia mal por passar o dia jogando, não mudava, continuava passando o dia jogando. Me sentia mal por ser um sanguessuga não trabalhar, continuava sem trabalhar. Tinha medo de fazer entrevista de emprego e tal. E quando ele me trouxe isso, velho, veio toda essa bagagem e na hora eu falei, cara, na real que eu quero ser. Aí, enfim, aí fiz o teste lá da NPOR e tal, né? Mas eu acho que o ponto principal aqui é aquela outra parte. É a parte do... que passava de fato na minha cabeça quando eu resolvi entrar. Porque todas as dúvidas, foi uma decisão tomada ali na hora, mas todas aquelas dúvidas elas continuaram até o meu primeiro dia de quartel. E se eu não me engano, quando eu falei ali que queria servir, até o meu primeiro dia de quartel foi mais uns 2 meses. Eu acho que foi por aí, mais uns 2, 3 meses. Porque isso que eu falei que queria servir, eu tava no finalzinho de 2017 e o quartel só começou em 2018, início de 2018. Então, cara, foi mais assim um tempinho ainda. E foi um tempo de dúvida. Eu passava... E o mais engraçado é isso, velho. Eu tomo a decisão que quero servir e ao invés de eu começar a me preparar fisicamente, ao invés de eu começar a parar de jogar, eu faço exatamente o contrário. Eu pego a oportunidade que eu tenho de melhorar e jogo ela no lixo e jogo mais. Jogo mais, foda-se o resto. Depois que eu decidi, passei o dia inteiro jogando. Cara, ia mais pra... Queria sair mais ainda, gastar dinheiro. Então foi todo um processo, toda uma experiência que mostra pra mim exatamente a diferença do antes e depois do exército. Né? Do antes e do depois desses aprendizados. Porque antes do exército, sempre que eu via uma situação ruim, sempre que eu via uma situação negativa, o meu primeiro instinto era recuar, o meu primeiro instinto era vazar, era não fazer, era continuar com os hábitos ruins, as coisas que eu sabia que me faziam mal e não me ajudavam em nada. E depois do exército, por mais que esse primeiro instinto continue, até hoje ele continua, não é aí que para. Vem esse primeiro instinto, automaticamente vem aquele pensamento de velho. Se tá ruim, é porque eu vou aprender alguma coisa. Se tá ruim, é porque tá certo. Esse é o caminho. Se eu tô sofrendo, se eu tô tendo que trabalhar muito, é porque tá certo. Esse é o caminho. Se eu tô com incerteza, se eu tô com dúvida, é porque tá certo. Eu tenho que me questionar, eu tenho que me entender. Esse é o caminho. E por aí vai. Enfim, eu acho que no final de todo esse contexto, né, cheio das dúvidas, cara, eu não...
Eu não sabia que eu ia passar tanto tempo no quartel quanto eu passava. No final, minha vida acabou virando quartel no meu ano militar, né? Com algumas saidinhas. Mas eu acho que no final, a mensagem que esse vídeo deixa é que se você hoje é jovem, se você hoje olha para as coisas da sua vida e fala, porra, tá uma merda, tô jogando o dia inteiro, não me sinto feliz com o meu trabalho, não consigo mudar, não consigo falar pro meu chefe que tá de errado, não consigo dizer pros meus pais o que eu não gosto, tudo isso melhora. E isso melhora porque você, conforme o tempo, você vai criando mais resiliência. E eu acho que essa é a mensagem principal, cara. Fica tranquilo. É só você colocar o esforço que vai melhorar. Eu passei por fases com os meus pais, principalmente lá quando eu tinha meus 15 anos, tipo no segundo ano do ensino médio, fases bem negativas. No segundo, primeiro ano do ensino médio. Porque eu era um guri que muito revoltado, eu não estudava, eles pagavam o colégio pra mim, eu não estudava, eles me cobravam, eu ficava puto que eles me cobravam, um absurdo, né, velho? Mano, eu tive um período de muita briga com eles, né, um período muito conturbado. E no final desse período inteiro, o que rolou pra mim foi exatamente o que a gente começou a se dar bem, começamos a se entender melhor, eu e meus pais, comecei a entender o que eles queriam, comecei a conseguir manejar. Depois, com a minha namorada, foi a mesma coisa. No início tinha mais dificuldades, depois vai ficando mais tranquilo. No exército, no início eu achava que não ia dar conta, eu achava que não ia dar certo. Depois fui me acostumando, vou ficando mais tranquilo, que nem agora na pandemia, né, velho? No início de pandemia, trancado em casa. Puta que saco, tô trancado em casa, quero sair, quero fazer alguma coisa. Tô a fim de ver meus colegas e tal, e nada, não pode sair. No final, hoje em dia é muito mais tranquilo para eu passar o dia inteiro em casa. Então, enfim, a moral da história é que vai melhorar. Só você colocar o tempo, é só você colocar o esforço. E se você tiver na sua cabeça um objetivo, tiver na sua cabeça ali, pô, vou parar de brigar com os meus pais, cara, não tem erro. Um dia você vai chegar lá, fechou? Por esse vídeo era isso. Um abraço e provavelmente essa quarta-feira eu vou trazer um parceiro aí do quartel pra gente gravar, então vai sair outro videozinho com um colega de quartel aí na quinta ou na sexta-feira. Valeu? Abraço!